E aí, amiga, tudo bem? Tá Bom com o seu cafezinho aí? dia! Bom dia, ó. Tem aqui um cafezinho para você. Tem aqui até uma água de coco para você, ó, que eu separei. Ah, adorei! Pessoal, E então, essa é a aí? Mari. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Para quem já me acompanha, peraí que tem passando um caminhão aqui agora. Para quem já me acompanha aqui há mais tempo, em dezembro a gente fez uma vivência, né, muito linda, muito especial. Eu, Mari e Bruna. A Mari falou sobre, né, o uso das mandalas, o uso das cores, né? Como que a gente usa as A minha cores, né, irmã. para equilibrar a nossa energia. Enfim, como que a gente usa as cores, como que a gente usa a criatividade ao nosso favor. E eu conheci a Mari ali, né, já pertinho daquela vivência, e a gente criou uma amizade aí muito legal. E eu convidei a Mari para vir aqui para falar para vocês um pouquinho. Ela está também agora atuando já há algum tempo, né? Mas agora ela está começando a fortalecer mais o trabalho dela com a mesa radiônica. Sim. E eu vou deixar ela se apresentar. Então, Mari, se apresente. Fala um Ai, pouquinho sobre você. Vi. Ai, que saudade! Ah, eu também. Eu acho que até pegando o gancho da vivência, né? A gente se conheceu fazendo a vivência juntas em dezembro, e a gente fez de novo depois em janeiro. Mas a gente sabia que ia ser um ano impactante, mas não tanto, né? Amar. E eu acho que até nesse processo da vivência, de falar sobre outros assuntos que não fosse tão direcionados para mandala, né? Uhum. Isso já me trouxe uma forma de revisitar outros conhecimentos que estavam meio adormecidos. E eu já estava trabalhando com a mesa radiônica, mas de repente com a quarentena ela veio como o carro-chefe. Então eu voltei a estudar isso, estou fazendo vários cursos de novo, estou atendendo direto com isso, percebi que é uma outra forma de integrar tudo. Assim como a mandala, ela também é uma ferramenta que integra muita coisa, então é super legal para é possível fazer online, enfim. Bom, eu não sou do Rio, mas eu conheci a Vivi aqui há pouco tempo, eu mudei para o Rio no final do ano. Eu sou arquiteta e sou cenógrafa, né? Eu trabalhei como cenógrafa durante toda a minha vida. E com isso eu tive bastante acesso à ideia do projeto, né? Me aprofundar em geometria sagrada a partir da ideia do projeto organizacional. Eu brinco que eu não faço projeto para espaço externo, faço projeto para espaço interno. E a coisa do estudo das cores também, porque a gente falou até na vivência sobre criatividade, cor, associação com os chakras, né? E eu acabei trabalhando com mandala depois desses processos profissionais e integrando tudo isso, né? O cinema, a cenografia, a arquitetura. E aí eu entrei um pouco para o mundo quântico e fui buscar entender o comportamento humano em todos os seus nuances, né? De maneira integral. Então, campo emocional, mental, físico, como tudo isso funciona e como a gente pode trabalhar esse sistema organizacional através de uma imagem codificada, que é o caso da mandala. E de repente, eu já fiz tratamento com mesa radiônica há 20 anos atrás. Foi a única coisa que resolveu questões de problemas de doença de somatização, doença autoimune. Eu passava de médico em médico, não resolvia. O tratamento com a radiestesia associada à radiônica, associada à fitoterapia, cristais de osso, tal. Isso fez uma mudança muito grande na minha vida. Eu era novinha. Então, o contato com a radiestesia, ele existe há muito tempo. Mas trabalhando mesmo é recente, né? A gente acaba precisando se reinventar, fazer essas transições. E eu confesso, amiga, que não foi nem um pouco difícil. O dia que eu parei de fazer mandala e foquei na mesa radiônica, eu não senti nada de. Eu não senti nada brusco. Era como se fosse algo completamente natural e Integrado. harmonioso, É, integrado.
é como se fosse parte de um mesmo trabalho, né? Que você só mudou talvez um pouco ali as É, ferramentas, mas que já fosse parte de um todo, né? De um trabalho que já está integrado um com o outro, né? total, Vi. Eu senti muita facilidade, assim. E aí me fez. Eu tô refazendo o curso, né? Que eu já tinha feito há muito tempo. Eu já me tratei muito com radiestesia. E quando eu comecei a entender melhor a coisa dos gráficos radiônicos, que são mandalas, quando eu comecei a entender a geometria sagrada dentro do mundo radiônico, e inserir isso, né, associando isso ao mundo do mundo artístico, eu comecei a integrar tudo. Falei, gente, é uma potência, dá pra fazer o que a gente quiser, né? Então, e E aí eu pegando esse comentei, gancho, eu ia pedir para você explicar para gente, porque, gente, coloca aqui para mim e para Mari, quem já conhece a mesa radiônica, quem não conhece, quem já tem conhecimento sobre esse tema, né? quem já E aí ouviu vocês falar, também já podem ir colocando dúvidas, né? Conforme a Mari for falando, vão escrevendo as dúvidas de vocês aqui, que assim que a gente conseguir, a gente dá uma paradinha para ver as perguntas de vocês. Então, ó, a Dani não aceita, conhece. Quem mais? Quem mais não a conhece? Quem Susan. conhece? Conta aí pra gente. Opa, Ah, a Mari tá. fez a Opa, mesa. a Mari, a família inteira, né? É. Tô amando. Assim, Ó, legal, ó. Tem gente aí. aceita, não conhece. Legal. Então, conta pra gente, Mari, um pouquinho Adri, como que é esse trabalho da mesa, né? Como que a mesa atua, para que as pessoas procuram geralmente a mesa radiônica? Conta aí tá. pra gente. Bom, a forma mais simples, eu acho, de entender isso é separando a radiestesia da radiônica. Quando você ouve falar mesa radiônica, existem muitas formas diferentes de fazer, e eu separo mesa radiônica com mesa quantiônica. Então, eu vou falar só da radiônica aqui. O que que é Tá. isso? A radiestesia é uma técnica ela é significa radiestesia, significa sensibilidade à radiação. Simples assim. Então, é uma técnica que mede radiação. A radiestesia, ela não trata nada. É algo que eu acho bem importante deixar claro. Ah, eu me curei com a radiestesia. Não, a radiestesia não trata nada. Ela é uma medição de campo dos nossos 7 corpos vibracionais. A gente tem corpos, tem campos, isso é comprovado cientificamente. E a radiestesia ela vai só medir. O que que ela vai medir? Onde a gente tem barreiras, blocos energéticos densos, onde a gente tem fendas. Então, se de repente eu tô com um problema e eu não sei o que está acontecendo, e o meu corpo está respondendo, uma glândula minha está desequilibrada, eu vou descobrir pela radiestesia de repente que isso está no meu campo astral e vem de uma energia provocada, uma energia externa provocada. E tem uma porcentagem X e está na fenda tal. A radiestesia ela é extremamente precisa, ela mede com porcentagem, ela é matemática. Mas o que que a gente faz com isso? Quando a gente detecta essa medição, né, onde a gente tem esses blocos de desequilíbrio nos nossos campos, entra a radiônica. Radiônica é o psicogerador radiônico, que chama, que é a mesa. É tudo nome difícil, mas é tudo muito simples. Ela vai tratar, harmonizar, ajustar e equilibrar tudo aquilo que foi identificado como um desequilíbrio, um agravamento, né? Então, eu falei para você sobre a questão da organização do espaço, como a própria constelação, né? Eu falei para você, nossa, Vi, eu percebo como tem relação com a organização do nosso campo sistêmico, do nosso campo, né? Da nossa geometria energética, né, Si? É totalmente relacionado. A radiestesia mede, a radiônica harmoniza. Ela vai tratar e vai harmonizar. É Eu não aí que a sabia gente disso. entra com o pêndulo. E como que ela vai harmonizar? Eu vou medir tudo. Existem esse é, por exemplo, um pêndulo egípcio, é o que eu uso, mas eu tenho outros. E com a radiestesia a gente pode medir com alguns instrumentos diferentes. Não vou entrar nesse mérito. Tem o pêndulo, tem vários modelos de pêndulo, não importa.
Existe o dual hold, que é um que parece aquela forquilha, né? Que o pessoal Uhum. acho que já deve ter visto. Existem Esse alguns serve também para elementos. medir o tamanho. Não tem uma coisa assim que é para medir o tamanho da aura, né? Para medir. Tem como tá a sua aura, se tá Ah, fechada, é o se aurímetro. Esse, tá mas aí não tem aberto. nada a ver com pêndulo, tem? O aurímetro não tem nada a ver Tem, com pêndulo, tem? Tem? tem. Você tá medindo a radiação, você tá medindo o que você tá emanando, da mesma Legal. maneira. E tem algumas outras ferramentas, e hoje em dia eles têm ferramentas até elétricas, que você põe o dedo, aperta o botão e consegue passar pro computador, né? Mas quando a gente entra na radiestesia, a gente vai só medir. Quando a gente chega na radiônica, a gente vai tratar. E como que a gente vai tratar? A gente tem vários gráficos, infinitos gráficos. Você consegue mexer com cor, você consegue mexer com mapa astral, você consegue mexer com a casa do mapa que está em desequilíbrio no signo tal. Você consegue descobrir seus orixás, você consegue detectar a porcentagem de desequilíbrio daquele órgão e como aquilo está afetando no seu sono. Enfim, é tudo por gráfico, tá? São muitos gráficos. Aí depende de como cada pessoa trabalha. O que é importante falar? O que a mesa radiônica faz? Equilibra o campo eletromagnético. É só isso. Então, quando você fala, eu quero ter abundância, uma relação perfeita, não sei o quê, não sei o quê, as pessoas, às vezes, quando eu falo, vou harmonizar o seu campo, elas acham meio, eu não quero harmonizar nada, eu quero ganhar muito dinheiro, eu não quero equilibrar, que saco, equilibrar. O que elas não entendem. Ontem eu fiz uma live sobre Ayurveda, doshas e tal, que todas essas ferramentas trazem, a constelação, o Theta Healing, todas as ferramentas vão falar mandala, vão falar sobre a mesma coisa. Se a gente se desequilibra, a gente adoece. Tudo é só voltar para o equilíbrio. Toda cura e toda prevenção está relacionada ao equilíbrio. Não faz sentido isso? Sim, e está muito relacionado também é encontrar o nosso centro, né? O nosso centramento. E aí, essas ferramentas, elas têm ajudado muito a gente a encontrar esse centramento, né? A voltar para esse lugar do meio, né? O caminho do meio. É E, esse encontro, né? sim. E uma pergunta aqui que fizeram foi: é possível dizer que essas alterações são influências das vivências que temos? É possível isso, Mari? Peraí. Peraí, como que é a pergunta? É possível? É possível dizer que essas Sim, alterações são influências de vivências que temos, que tivemos ou que temos. sim. Então, aí eu vou explicar isso agora. Excelente pergunta. O que que acontece? Quando a gente equilibra o campo eletromagnético, a gente está equilibrando todas as áreas da nossa vida. A mesa radiônica, ela detecta onde tem desequilíbrio no ângulo certo em cada situação. O que é energia de influência externa, o que é interno, o que é do nosso inconsciente, o que é desequilíbrio de chakra, o que é desequilíbrio no campo mental inferior, como que está o nosso duplo etérico, né? Quais são os órgãos, sistemas, glândulas que estão em desequilíbrio. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a gente tem o campo elétrico e o campo magnético. O elétrico, a gente recebe essa energia do universo, é onde a gente entra na física quântica, né? O campo elétrico é tudo que a gente recebe aqui. Tem a ver com os elétrons. É o campo de polo negativo. Tem a ver com ar e água. Tanto que existe uma mandala para isso. A mandala, que é a estrela de Davi, ó, olha pro meu dedo. Ela tem aqui o elétrico, ar e água. O magnético aqui embaixo, fogo e terra. E quando isso está em equilíbrio, aqui é próton, aqui é elétron. O nêutron, que é o que você falou, a gente entra no estado de centramento. Uhum. Parece complexo, mas não é. Olha só. A gente recebe do campo elétrico. Só que a mesa radiônica só trabalha com quem está vivo. Ela só trabalha o eletromagnético. Só tem magnetismo quem está vivo. E o magnético vem da Terra, vem do magma da Terra. Tem a ver com o próton, tem a ver com a energia de polaridade positiva, ativa, masculina. Então a gente associa isso aos seres vivos. Então a gente consegue fazer mesa radiônica para animais, para pessoas, mas tudo que tem magnetismo. Por exemplo, você é médium. Um médium, quando vai dar passe, ele recebe
né, uma entidade, essa entidade não tem magnetismo. Você empresta o seu magnetismo para essa entidade trabalhar, ela só tem campo elétrico, mas ela não tem o magnético. Só tem magnético quem está vivo aqui na Terra. Esse magnético que você fala tem a ver com a materialidade. Tem a ver com a materialidade, Tem a ver com a tá? matéria, né? Com Tá. a matéria. Porque o pessoal da física quântica fala, quando a gente pensa muito e não manifesta, porque a gente está só no campo elétrico no negativo, a gente não está magnetizando. Já ouviu esse termo? Magnetizar alguma coisa dá vida, dá Uhum. energia para que ela seja materializada, né? Senão fica só no campo das ideias. Tanto que tem um ponto na mesa radiônica que chama forma de pensamento. Eu acho que é um dos mais importantes. Quando fica tudo uma elucubração tão grande aqui, que a gente vai gerando massas densas e blocos energéticos negativos no nosso campo, gerando bloqueio em todos os nossos campos, porque a gente não pega e materializa e magnetiza. Né? Por isso que Uhum. eles falam antes feito que perfeito, que é melhor você trazer para a ação, mas a ação demais também sem a consciência do campo elétrico, né? O magnetizar qualquer coisa também distorce. Então é isso que a mesa faz, ela equilibra esse campo eletromagnético e com isso você está relacionado a várias formas geométricas mandálicas, né? Que tem a ver com as formas primordiais do universo, que vão equilibrar a tua relação com a natureza, com o universo, com o clima. Então a gente consegue equilibrar yin e yang, os 4 elementos, todos os chakras, triângulo prânico, diminuir medos. A gente consegue detectar o que é ser de outro, né? Os seres extrafísicos que estão interferindo, que coisa de outra vida, absolutamente tudo e de forma precisa, que aí você trabalha pontualmente. Tanto que muitas vivências, como ela perguntou, a gente vai vivenciando coisas e às vezes a gente recebe tanta energia provocada de fora, a gente está com a vibração baixa, entrou, que cria, a gente tem fendas, a mesa inclusive descobre onde está a fenda. É uma loucura. E o que seriam essas fendas? É a abertura dentro de todos esses corpos energéticos, a gente tem 7 corpos energéticos. Quando tem uma abertura, ele está enfraquecido, ele não está Hum. blindado. E aí Uhum. essas energias externas entram. E às vezes elas interferem, influenciam na gente, né? Então, assim, quando de repente alguém briga com você no trânsito, chega pra você, você nem lembra daquilo, a pessoa falou pra mulher em casa, que falou pra vizinha, que falou pra tia, aquele monte de energia provocada de gente que nem te conhece, por isso que é bom não comprar briga, não ficar puto com televisão, porque energia provocada, se você tá com campo fraco, entrou. Eu fico, às vezes, 1 hora só em energia provocada nas mesas. Eu brinco que ou o povo passa a ter consciência ou eu vou cobrar mais caro, só para tratar isso. Que é muito, vem muito de fora. E a responsabilidade é nossa, que a gente que tem que blindar, né? Agora, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho, se der para você colocar esse gancho aí, como que você identifica essas questões familiares, essas influências familiares, as questões que estão no campo da pessoa e que tem uma influência com mãe, com pai? Eu queria entender como que você identifica isso, porque eu atendo algumas pessoas que chegam para mim depois de terem feito uma mesa radiônica. Eu atendo com constelação familiar, a pessoa me procura e fala, olha, eu fiz uma mesa radiônica e apareceram muitas questões familiares e eu fui orientada a fazer uma constelação familiar. Você também já falou isso comigo algumas vezes. E Já aí, falei. pois é, e aí, como o meu conhecimento sobre a mesa radiônica ele é muito limitado ainda, né? Eu ainda não estudei a mesa e quero muito estudar. Achei que é uma ótima oportunidade de você explicar para a gente aqui, né? De onde que você identifica isso? Como que é esse processo? Ai, Vivi, é muito legal falar disso, porque eu tenho indicado a constelação para várias pessoas, né? E o que é legal, ela consegue indicar a questão pontual para a pessoa trabalhar na constelação. Você não chega na constelação totalmente perdido, ela já pega pontualmente um aspecto que está bloqueando, às vezes, questões na vida inteira. Como que eu chego se é no pai, na mãe, onde eu chego, né? Existem alguns pontos na mesa, quando você está trabalhando essa harmonização, esse ajuste em todos os seus corpos,
você tem as influências externas e internas, e às vezes você pergunta lá, aparece ambiente familiar distorcido. Você consegue descobrir se é o ambiente familiar de origem, se é o que você vive agora. Sempre na mesa eu coloco pai, mãe, irmãos e cônjuge. Na primeira, pelo menos. Depois, na segunda, a gente consegue entrar em filhos e tal. E sempre aparece alguma coisa de pai e mãe. Só que tem distorções de 80, 90% no campo da pessoa. Se ela não resolve essa relação com o pai, todo o campo dela, todos, aí você vê todas as questões, com todos os órgãos em desequilíbrio, a insônia, os medos, o sentimento de posse, culpa e falta de realização e tudo mais, está relacionado àquela questão do pai, né? Você vê pelo ângulo. É bem Muito matemático. interessante. Então, se a pessoa, quando você vê que aquilo não está afetando no resto, se harmoniza ali, provavelmente já vai melhorar. Tem gente que já sente alívio na hora. Teve gente que me falou assim, minha vida mudou, do dia para noite. Mas não é sempre assim. Só que aí, de repente, você vai fazendo a mesa e vai descobrindo, tem uma violência aqui. Aí você descobre se ela é física ou psíquica, se é de outra vida ou se é dessa vida. Se é dessa vida com quantos anos? Às vezes aparece mais de uma idade. Aí, de repente, aparece uma violência psíquica, uma violência emocional vinda da escola com 6 anos de idade. Você consegue identificar de onde vem. Aí você descobre que aquilo está relacionado a um comportamento da mãe. Sei lá, você apanhou na escola e a sua mãe desdenhou isso. Aquilo ficou tão forte com 6 anos que todo o resto desequilibra a partir daí. Você tem 40 e tá tudo desequilibrado, suas relações, tudo, por conta dessa violência emocional com 6 anos. Aí você constela isso, entendeu? Às vezes a gente consegue direcionar até no ponto que tá, aconteceu isso e tá pegando no campo mental superior da pessoa, tá dificultando ela encontrar a missão de vida e ela desenvolver a vida através do propósito. Você constela exatamente isso. O resto é legal porque ajuda muito na questão pontual. Você identifica realização, por exemplo, aparece na mesa lá. Tem muita frustração, insatisfação, falta de realização, até porque a gente tem considerações sobre o que é realização muito distorcidas de todas as questões humanitárias aí, muitas gerações. Então, quando a gente começa a trabalhar com a ideia das gerações, a gente descobre de onde vem essa falta de realização. Aí você começa a ver se é do lado do pai e do lado da mãe. O que está pesando mais? Tem pessoas que eu detecto coisas com irmãos. Grandes desequilíbrios vindos por conta de relação com irmãos, de embate. Se você às vezes harmoniza a família inteira. Então, de repente, a pessoa vai ser direcionada para constelar ou fazer um Theta Healing para lidar com a relação com o irmão. O cônjuge, aí a pessoa fala, mas eu já sou separada. Mas aquela força ainda está atuante. Porque você vai reprogramar uma relação assim. Que não é segredo para ninguém, né, Vim? Em todos esses tratamentos a gente fala das questões recorrentes. Quando a gente não resolve, de elas repetindo aquele voltam padrão, né? repetindo o padrão. Então, às vezes, você direciona para um outro tratamento de uma forma muito pontual, com muita força. Né? A pessoa não fica perdida em mil questões para descobrir alguma coisa, ela vai direto naquela questão. Sim, até porque às vezes é muito comum as pessoas não saberem exatamente qual é a questão dela, né? Às vezes, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, ela está com tantas questões que ela já acaba se perdendo, ela não sabe mais qual é o foco principal dela, né? Qual é a questão que está... Porque geralmente existe uma questão que é a raiz de todas as outras, né? Geralmente é uma questão que vai alimentando todas as outras. No Theta Healing a gente chama de crença raiz, né? Na constelação eu chamo muito de assim, a questão central, né? Qual é a questão central que está reverberando em tantas outras questões? E aí acho que a mesa acaba ajudando muito nesse sentido, né? De direcionar a pessoa, de apontar para ela qual é a questão que está pegando mais ali no campo dela, né? O que eu sinto muito, completamente, Vi, e que quando você... Eu lembro a primeira vez que eu constelei, me perguntaram o que você vai constelar? E eu fiquei algum tempo
tava num curso, né? Fiquei algum tempo para conseguir escolher. Eu falei, é tanta coisa. No fim, eu fui entendendo de onde vinha, né, todo aquele Uhum. desequilíbrio. Então eu consegui constelar com bastante força, bastante foco. Uhum. Mas esse é um ponto que todas as minhas amigas consteladoras falam, todas as pessoas que eu conheço falam, poxa, às vezes a pessoa chega, não tem força pra gente abrir esse campo, porque ela nem sabe o que é. Uhum. E o próprio Teta Healing, né, ele vai chegando em várias crenças para conseguir encontrar essa crença raiz. De repente é nela que a gente coloca foco. O que eu Uhum. acho legal falar da mesa é que, por exemplo, eu mesma, vou falar por mim, assim, teve muita gente que fala, você é uma viagem, você é misticismo total, ocultismo, nanana. E eu não sou. Eu sou uma pessoa extremamente ver para crer, eu sou uma pessoa extremamente focada em estudar. Eu pago para ver, eu experimento tudo. Eu fiz um ano em mim antes de começar a atender. Eu faço mandala há 25 anos, eu fiz mais de 5.000 só para mim. Não é brincadeira, o pessoal que me conhece sabe disso. Então eu experiencio muito, porque eu sou bem difícil de acreditar, né? Então eu faço 30 sessões de Teta Healing pra falar, então, esse negócio, entendeu? E com a mesa eu Uhum. tive o mesmo comportamento. E o que foi muito legal, que quebrou uma crença minha, é esperar coisas muito grandiosas e que você de repente vai ter uma panaceia, né? O que eu descobri que tá mudando a minha vida, que eu descobri com a mesa radiônica, que me fez entender até o próprio processo da mandala, é que é muito simples. Tudo é muito simples. É só equilibrar. É uma questão Uhum. de reorganização. Quando você reorganiza os seus campos, você entende o que é uma energia yin e yang. Eu estou fazendo um projeto sobre cores. Quando você sabe usar a seu favor alguma coisa, um elemento simples no seu dia a dia, você consegue entender como estão os seus 4 elementos, o seu fogo, terra, água e ar, o que que tá, né? Se você entende um pouco como o teu corpo reage, você consegue equilibrar aquilo, tua vida muda. É tudo uma questão de ajuste de harmonia. E eu achava isso Uhum. pouco. E eu nunca pensei que isso fosse tudo. Tudo é uma questão de reorganização. É só você organizar qual é a função de cada um no papel familiar, qual é a função de cada estação do ano. A gente está numa estação do ano específica, a gente usa cores específicas, a gente vibra juntos em todos os lugares uma energia específica. Depois isso muda, porque tem um tempo. O equilíbrio, ele tem tempo, né? Ele tem ritmo. Então, todo dia agora eu equilibro a minha energia em yang, eu equilibro os meus chakras, eu equilibro os meus 4 elementos e eu equilibro os meus doshas. Qual tá mais agravado? Qual tá em desequilíbrio? É o vata? Eu equilibro todas as manhãs o meu dosha em desequilíbrio, né? E eu comecei a sentir que é mais simples. A gente não Uhum. precisa de mil elucubrações e não sei o É, quê. A Bru tá falando ali, a gente tinha que aprender a equilibrar, a se equilibrar na escola. Bru, vamos montar, amiga, uma vivência em faculdade, vamos montar um projeto Na verdade, eu acho que a gente tinha que aprender de muitas coisas na educação. escola, né? A gente tinha que A aprender respirar, por muitas coisas, a exemplo. respirar, a se equilibrar. Não é à toa, não é à toa mesmo que todos os atendimentos que a gente faz, seja com qual ferramenta, pelo Qualquer uma. menos uma vez a pessoa volta lá para a escola. A pessoa volta lá Volta. para a época da escola. Ela volta Copiado. para uma situação que ela vivenciou na escola, ela volta para uma situação que ela vivenciou na infância, né? Porque a fase da infância, né? Ela tá no momento onde a gente está muito sugestionável mesmo, né? É a fase infantil que a gente tem a nossa mente completamente sugestionável. Então, tudo aquilo que a gente entra em contato, tudo aquilo que a gente recebe de informação, a gente vai levando. Eu tenho falado muito isso nos meus atendimentos, que a mente da criança, a forma como a criança interpreta algo que ela acessou, algo que ela recebeu de uma mãe, de um pai, muitas vezes ela interpreta aquilo de uma forma distorcida da realidade.
E não tem a ver com. Total, Vi. Não tem a ver com assim, a criança. Era isso, a criança achou aquilo. Tem a ver com o nível de consciência da criança, nível de maturidade de uma criança, né? Então, muitas vezes a pessoa. Exatamente. Eu ouço uma mulher adulta, às vezes num atendimento de constelação, falar para mim: ah, mas a minha mãe, ela trabalhava muito, não tinha tempo para mim, entendeu? Minha mãe só queria saber de trabalho. Mas quando a gente olha, é como se a gente estivesse passando assim para uma outra cena. E a gente volta no tempo e vai olhar o que estava acontecendo. Às vezes aquela mãe estava ali cortando um dobrado, desesperada para pagar conta, para fazer a festinha de aniversário, para comprar uma roupa nova no Natal para Tô a filha. arrepiada. Não é? E aí, Porque tudo isso é uma questão da gente ressignificar, né? o que eu entendo hoje com a questão dos corpos sutis é o seguinte: não importa o que aconteceu, não existe culpado. Tanto que na amizade única a primeira coisa é tira a culpa da sua vida. Não culpa mais o outro nem você mesmo. Acabou. Essa palavra não existe na nova era. Vamos, Bru, O que a fazer uma Bruna tá escola falando da aí? nova era. Eu não tô Vamos criar conseguindo, nossa tá subindo muito escola. rápido. Vamos criar nossa escola da nova era, que vai ter aula de constelação, astrologia, mesa radiônica, mandala, tudo, teta Tudo. healing. A gente vai Vamos? fazer todas as terapias em versão para crianças. Então, criatividade. Então, era esse o gancho, aliás. Porque tudo volta para a criança mesmo, e a questão não é o que aconteceu. A questão é como o campo sentiu. E eu lembro que eu Isso, ouvi a primeira exato. vez num curso de constelação que eu fiz como paciente, né? Mas eu lembro que eu escutei muito isso. Ah, mas eu fui abandonada, eu morei num orfanato, eu fiz não sei o que, porque minha mãe não podia, meu pai não. E eu lembro dele falando assim, ó, não importa. A única coisa que importa é como o seu campo sentiu. Então, Uhum, às vezes, não teve abandono nenhum, às vezes a sua mãe estava lá te amamentando, fazendo a coisa mais linda do mundo, e você sentiu um dia que aquilo não era suficiente, o teu campo sentiu. Só que é isso que fica registrado, é nisso que, no trabalho uhum, da mandala e da mesa, eu vou tratar. uhum. E eu comecei a entender isso como uma coisa reorganizacional, porque eu falo, pô, isso precisa de uma parceria com a constelação, porque você consegue desmistificar aquela vitimização, que é simplesmente a tua criança ali Uhum. pedindo atenção, né? Por isso que a gente fala tanto em acolher a criança, olhar para ela, deixar que ela venha. E todo mundo, eu não tenho nenhum relato, não sei você, de pessoas que fazem meditações para criança interior que não tenha crises de choro, que não Nossa. desbloqueie alguma Uhum, coisa. uhum. Eu tô falando, eu tô arrepiada, porque toda vez que eu Sim, faço, eu entro em colapso até hoje. sim. E eu Porque acho a que a gente precisão disso é impressionante, né? A é precisão com muito. que eu conheci o seu trabalho de perto de mesa radiônica, né? Porque a Marina, minha cunhada, fez, que tá aí. E a precisão com que você traz as informações da mesa radiônica com relação às questões do campo daquela pessoa foi impressionante para mim, tão impressionante Impressionante. como a precisão que eu vejo na constelação, né? Então, eu É, costumo muito falar isso e eu ouvi um dos seus áudios, né, da entrega do resultado da mesa e me lembrou muito uma coisa que eu falo sempre, que é aquilo que você pensa que é o seu problema, que é a sua questão, não é a sua questão. Sua questão está mais além disso, está mais atrás, né? Ou o buraco está mais embaixo. é, Então, quando você traz uma informação para a pessoa e você reforça, olha, mas isso está no seu inconsciente, porque na maioria das vezes a pessoa vai falar assim, não, mas eu lido bem com isso, isso não é um problema para mim. Mas quando ela vai, a é. gente vai no nível mais profundo, aí a pessoa, Mas eu já te falei, eu cheguei a te falar isso, eu constelei com você e você me falou, eu tenho um direcionamento super pontual. E eu gosto uhum, disso, tanto que eu tô trabalhando de forma pontual. E toda vez que eu falei pra você, eu lido bem com isso, de repente, não lidava. é Quase morri. impressionante. É, Porque o que acontece, o que eu falo em todos os áudios da mesa pra todo mundo, eu lembro que um dia eu fiz pra minha prima e eu falei isso pra ela, teve uma hora que ela me mandou um áudio falando assim, eu já entendi.
eu que falo o seguinte, não é o seu racional que está trazendo essa informação. Tem gente que fala assim, imagina, eu não faço isso, imagina, as defensivas, né? Eu É. faço isso. Imagina, Vi, não, isso eu já entendi. A gente faz até assim, ó. Só que o que eu quero sempre deixar claro é que não é o nosso racional. No nosso racional a gente está fazendo o nosso melhor, de verdade. Mas o inconsciente está dominando. E se a gente deixa, né, se a gente permite passar, né, se transporta para esse momento, para esse movimento, o nosso racional vai ter muito mais liberdade para agir. Porque não é ele, realmente ele tá fazendo o melhor que ele pode. Nosso aqui agora. Eu acho que eu tô dando o meu melhor, de repente eu vou lá ver. Não é Sim. aquilo, né? Tem muitas questões para trabalhar, né, ainda. E aí Aqui, isso vai ó, a influenciando. Tati, integrativa, ela falando, nossa, a vida moderna, o Vata tá sempre em desequilíbrio. Por exemplo, você pode não saber qual é o seu dosha, mas você consegue equilibrar na mesa jônica os seus doshas. E geralmente o Vata, que é o campo elétrico, que é aqui, né, ele é muito mais movimento, muito mais ar, muito mais isso que está em desequilíbrio. Quando você sente que está assim, busca o equilíbrio com o magnetismo. Tá magnético demais, tá rígido demais, tá terra demais, tá preso demais, busca meditar. Sempre isso aqui, ó. Sim, ô Mari, fala um pouquinho como que funciona o atendimento em si da mesa. Como é que a pessoa faz? Ela entra em contato com você, aí o atendimento pode ser online, né? E como é que funciona? O que que você entrega para a pessoa? O que que você precisa Tá. saber? Bom, eu fiz muito tempo pra mim, fiz pra minha família toda, pro meu cachorro, pra todo mundo. E eu fiz algumas mesas presenciais. E assim como as mandalas, depois eu descobri, inclusive falando com o meu radiestesista, a pessoa que me curou, que me tratou com 19 anos, com 18 aninhos. Ele até hoje é uma pessoa que me orienta. Acho que foi muito em quem eu me inspirei. A gente não precisa estar presente, pelo contrário, eu comecei a perceber que o presencial me atrapalha muito. Porque é muito forte a coisa do tempo, do horário, a pessoa tá ali, você tem que ter um horário perfeito, não sei o quê. Eu não faço nem online. Eu pego as informações da pessoa, eu abro um testemunho, chama testemunho. Quando a gente coloca, palavra tem vibração, letra tem vibração, número tem vibração. Né? Por isso que eu estudo a numerologia, você sabe disso, na vivência a gente fala um pouquinho de numerologia. Né? Eu também pego um pouquinho da astrologia, do signo, algumas influências também dos elementos da pessoa. Eu abro um testemunho, ela me passa essas informações e eu vou fazer a mesa dentro do período de uma semana. Em algum momento que eu possa me preparar, porque eu entro em alfa profundo, eu faço toda uma preparação de mais de meia hora energética, eu entro em outro patamar vibracional, eu faço um ritual totalmente voltado para ela. Eu vou trabalhar com cristais, eu vou trabalhar com alguns gráficos mandálicos, enfim. E aí eu vou fazer a mesa dela, leva por volta de 3 horas e meia, bem demorada. Por isso que é legal ter esse tempo separado. E aí eu vou mandar por áudio o que sair, né? Porque aí a pessoa tem condição de ouvir sempre e gravar. Sempre que eu fiz atendimentos, as pessoas me mandavam um áudio, uma gravação de uma hora completa. Eu achava difícil achar o que eu queria naquilo. Então eu sempre divido entre 3 e 4 áudios de 10 a 12 minutos para ficar fácil. Eu setorizo os temas e divido isso nesses áudios, de tudo que saiu na mesa da pessoa. E se precisa, né, se precisar, depois da mesa eu deixo num gráfico o testemunho dela em aberto por algum tempo e fico pendulando diariamente naquele gráfico, ou mudo de gráfico, se precisa, se está muito denso, né? Eu sugiro sempre fazer 3 sessões, porque a gente faz uma e acha que, né? Só que a energia pode toda voltar. Quem não faz muito bem a tarefa de casa, não ancora. Então é sempre legal fazer 3 sessões com um espaço de 20 dias aí entre cada uma, 15 a 20 dias entre cada uma, no mínimo, né? Tem que ter um tempo, eu acho, para dar uma ancorada. E eu acho que tem um pós, assim como a constelação, eu vou falar até porque a Bruna também tá aqui, ela já me falou várias vezes isso, amiga, o Teta Healing, fiz Teta Healing com ela, já fiz constelação com você. Tudo isso foi feito e tá maravilhoso, agora é com você.
Sim, Orar e vigiar, né? A sua sim. parte agora. O seu dia a dia vai fazer com que isso se transforme ou não. Ou a gente volta a repetir os velhos padrões. Eu Uhum. brinco o seguinte: você ficou 40 anos com um padrão que você pegou de uma ancestralidade que está latente. Você tem um código genético latente, você tem memória celular, tempo, espaço, consciência, tudo. Aí você quer pegar e fazer uma mesa radiônica e resolver tudo isso? E que eu resolva para você? Bebê, Sim, e quer sair linda, bem-vindo à vida plena, real. quer sair linda, plena, quer sair fada, fada sensata, alecrim Se fosse dourado. assim, eu estaria fada sensata, alecrim dourado. Ninguém, né, é de ferro. É, é, Então, assim, Vi, ela realmente faz diferença, faz. Ela é muito bacana, ajuda a direcionar para outros tratamentos, inclusive a terapia. Tem gente que eu falo, cara, faz um acompanhamento contínuo, porque é isso que realmente vai te ajudar. Porque você pode limpar 10 vezes o campo da pessoa, ela ainda não compreendeu que a consideração que ela tem sobre o que é amar a si mesmo é distorcida, é de uhum, anulação. Não adianta ficar fazendo mil técnicas, ela precisa passar por um período de compreensão desse novo comportamento. sim. É Eu a preciso também terapia. que a pessoa precisa, ela precisa voltar para o mundo, né? Nos meus atendimentos de acompanhamento, porque eu faço os atendimentos também pontuais, né? Assim como você, e eu faço os acompanhamentos. Nos de acompanhamento, é comum criar um certo, digamos assim, apego, né? A pessoa, ela fica assim, vai acabar ali as sessões, vão acabar as Já sessões, o que que eu fica. faço agora? Agora eu falo, agora voa, agora vai para o mundo, porque você precisa colocar essa nova perspectiva para o mundo, né? Para que você possa entender como que você vai agora receber essas informações do externo, como que você vai entregar essas informações também do seu mundo interno para o externo. Exatamente. Acho até que se a gente fala sobre física quântica ou se a gente fala sobre nova era, é o seguinte, nenhum terapeuta quer uma pessoa dependente, Sim, né? sim. Eu não quero ninguém Esse é o dependendo de mim, pilar. pelo amor de Deus. No meu entendimento, esse é um dos principais pilares da nova Principal. era, né? A A gente não gente quer via ninguém muito dependente, a gente quer entregar uma esses processos. ferramenta. A gente É. via muito, né, esses processos contínuos, imensos. Agora não. Eu não falo assim, você poderia fazer 3 sessões para te ajudar. Não é para conseguir ficar segurando ninguém. Você vai fazer uma, se você gostar e entender que isso é bom, você vai entender a importância de fazer as outras 2. E tem gente que eu indico 10. Mas não é para você ficar comigo. É porque eu quero te entregar uma ferramenta e vai embora. Uhum. Agora, quando você vê pessoas que seguram, não confie nas pessoas, porque a ideia é que você tenha consciência suficiente para seguir sozinho. E até quem segue sozinho busca muitas outras ferramentas. A gente As está meninas sempre estão em falando, ó, busca. a autorresponsabilidade, é isso. Total, né? É. Autoresponsabilidade. A gente faz um mapa astral, aí você faz sei lá, uma revolução solar. Aí você fica dependente daquilo ali. Ai, mas e agora que o trânsito tá não sei onde, vai, minha vida vai. Não, aprende a se virar, aprende a se perceber. Vivi, eu acho que o mais importante, que eu acho que eu aprendi mais isso com mandala, porque a mandala eu abro um testemunho igualzinho da mesa, eu crio todo o poder vibracional através de um testemunho. Um mês. Eu fico fazendo mandala por um mês, lembra? Né? Todo o processo dela ainda mistura cor, mistura geometria, numerologia, não sei o quê. É uma demanda gigante, gigante energética. Aí eu vi assim, escolhe você. Eu falo, cara, é a tua vida. Como escolhe você? O que você quer Uhum. manifestar? Eu vou ficar um É. mês trabalhando para te ajudar. Caraca, é a sua grande oportunidade de transformar alguma coisa. Vê a cor que você quiser. Não é que eu quero, eu gosto de todos. Não tô aqui para Uhum. você validar É. meu trabalho. É sua chance de falar, pô, o que eu quero? E aí eu percebo que a maior parte das pessoas não sabe o que quer, Ela é. Olha lá, a com Nicole está falando a mesma coisa cristais, com os cristais. Gente, é a mesma coisa em várias com áreas. tudo, É muito isso, né? todas as Quanto que as áreas. pessoas chegam numa sessão de manifestação e falam, não sei o que eu quero manifestar.
Não sei, não pensei nisso ainda. Então, assim, o quanto é tão libertador, é tão forte você ver a pessoa tomando posse, né? Daquilo que. Exatamente. Das escolhas, tomando posse da liberdade dela, da liberdade de escolha, da liberdade de fazer o que ela quer com a vida dela, né? É, E Vi, ao invés de entregar para o exatamente. outro e falar, o que, que você acha aí que eu estou precisando? O que, que você acha aí que eu preciso? Eu ouvi no outro dia uma história da Rafa Brites contando. Acho que foi a Rafa Brites que contou, não me lembro quem foi, que contou que ela chegou uma vez num restaurante e ela não sabia o que ela ia comer, tinha muita opção no cardápio. E por um momento ela pensou em perguntar para o garçom para ele trazer lá o que ele sugerisse, algo que ele achasse legal. E aí, depois, antes de tomar essa decisão, ela voltou atrás, porque ela pensou, cara, e se ele trouxer um negócio que é horrível, né? Eu perdi minha oportunidade de comer uma coisa que eu tivesse Que é escolhido. gostoso. Então, É porque, eu como libriana, fico doida para fazer isso, né? Para dar, resolve aí para mim, tô conseguindo resolver. Mas é importante a gente tomar posse, né? E fazer as nossas amiga, escolhas. e eu sou escorpião com ascendente em Capricórnio, eu sou assim, então tá, deixa que eu decido pra você, tá resolvido. Eu É. já vou e papapá. É que Uhum. o meu meio do céu em Libra, com um monte de planeta lá em Libra, eu tenho muito Libra, então fica nessa, não, não sei o quê. Mas eu queria dizer uma coisa, essa história da Rafa que você comentou, você não acha que entra nesse processo? A gente descobriu que tem um campo de tantas possibilidades, é muito lindo falar, ai, 1000 possibilidades. A gente entrou num Uhum. mundo de possibilidades. Mas aí entra o que nós três falamos muito na vivência. Beleza, e a sua autorresponsabilidade em escolher? Porque Uhum. escolha é a maior libertação que existe. Quando a Sim. gente fala em ser criativo, né, eu dou curso de criatividade, falo de criatividade, a primeira coisa que eu aprendi com a questão da criatividade é que você precisa fazer escolha o tempo todo, tomar decisão. É muito difícil ser criativo porque você tem que peitar a tua decisão. Uhum. Não é fumar um, ficar muito doido. É você E pegar, bancar as consequências dessa bancar as suas... decisão, né? Que eu acho que também é algo Então, que impede muito a gente de tomar decisões. É o medo de bancar as consequências daquela decisão, né? exatamente. E você perceber que quanto mais você abre, né, em Access, eu também faço barras de Access, em Access Consciousness você fala muito sobre a, a consideração do que a gente tem das coisas. Então, quando você vai quebrando essas considerações, você vai abrindo seu campo. Tudo é possível, tudo é simples. Mas legal, aí você tem 1 milhão de possibilidades, e o que que você vai fazer com isso? E aí a gente entra na vivência de novo, que esse é um ano 4. E tá sendo um ano quatrinho, né? Tá tranquilo. Então ele é extremamente voltado para uma determinação, uma questão de limite. Escolhe e encara, porque vem de 2 e 2. Eu vou falar de novo desse ano 4, gente. 2 é dúvida, mas 2 também é escolha, 2 é equilíbrio, 2 é razão e emoção, 2 é o encontro com o outro, é perceber o outro, é olhar para o outro, né? Olha o que a gente está vivendo. A gente tem 2 e 2. O que que a gente faz? Escolha, e aí a gente tem o 4. Banca. É total Gente, esse ano. pronto. É o resumo da vida. Entendeu? A gente faz uma consideração sobre tudo, escolhe e banca a nossa escolha, Uhum. né? E a gente falou Incrível. isso na questão da astrologia com a Bruna, a gente falou isso na questão da numerologia, da criatividade, do... Você falou sobre abundância, esses dias eu tenho pensado nisso, né? Mas a radiônica, todo mundo fala, ah, é porque não sei o que eu vou fazer, tô mudando de carreira, meu trabalho, e na quarentena todo mundo... Até eu tô me reinventando, parei de fazer mandala de um dia pro outro. Uhum. Eu mudei toda a minha vida durante 10 anos para poder fazer justamente isso, e aí, de repente, no dia seguinte eu parei de fazer, né? Tive que parar de fazer. Eu falei, pô, o que que a gente tem que fazer agora? Considerar tudo, focar, fazer uma escolha consciente, o que vai embora, o que desapega, sem medo, e o que a gente quer manifestar. Pra gente manifestar alguma coisa, a gente tem que bancar. Sim. Você falou em abundância, né? O que que é abundância? Né? Se não algo simples. Uhum. Se não a gente vibrar essa manifestação.
né? Você falou tanto sobre isso, nossa, como a gente precisa perceber a abundância nas pequenas coisas. Eu acho, Vi, que nunca a gente imaginou passar por uma situação dessa e precisar vibrar tanta abundância Uhum, nesse sentir as coisas. uhum. Sim, total. É o seguinte, gente, deixar um resumo bem resumo. A radiestesia mede tudo. Tanto que a radiestesia é uma técnica de céticos. Engenheiros fazem, agrônomos, porque eles procuram a energia telúrica, bolsão de água, essas coisas. Médicos são radiestesistas, porque eles fazem muito tratamento de prevenção à doença com radiestesia. O celular vibra, o micro-ondas vibra, muda a Uhum. nossa frequência. Tudo é frequência vibracional. Sabe o que acontece? Tudo que a gente sente emana, toda energia que a gente provoca no outro emana, tudo aquilo que a gente tem medo emana. E aí eu fico lá, tendo que ficar 1 hora pendulando lá a pessoa que não aprendeu o rolê, sabe? Então, tudo ela Tudo. consegue detectar. Você não mente para um pêndulo. Eu brinco que esse aqui é meu dedo duro. Tudo que eu pergunto para ele, ele pega e vai lá, direcionar. Aí eu pergunto do que ele vai lá, eu falo, cara, é muito dedo duro, velho. Não erra uma. Então, assim, tudo o que Ele a tá, gente ele tá muito bem sente. disciplinado. Ele é super dedo duro, amiga. Não perde um. Mas o que Amiga, deixa eu te acontece? falar. A gente tem 5 minutinhos aqui. Você É, quer. Vocês querem aí, gente? Querem fazer alguma pergunta? Porque aí a gente vai cair. Não sei se a gente cai e volta para se despedir. Mas se vocês não tiverem a gente pode perguntas, voltar se alguém é, quiser. Também dá pra cair e voltar. contem aí. Ó, sempre tem um chamado para se renovar, mas deixamos para Para depois e agora depois. vem a vida e um tapa na cara e diz, vai logo e vai agora. Exatamente, Dani. É isso aí. Sempre tem esse chamado, a gente sempre tem oportunidade, de repente, todo mundo tá repensando tudo isso, né? Sim. Bru! Ai, olha ali, astrologia nova era. Ela tá que tá, gente, com essa astrologia nova era. Olha ali Ai, que linda. ela é maravilhosa, né? Astrologia Nova Amores, Era. adoramos nosso bate-papo. Mari, muito, muito obrigada por você estar aqui, por aceitar o convite, para Tava com trazer muita sua saudade beleza, sua de. calma. Ontem uma das pessoas colocou assim para mim: Ai, a Mari, adoro ela, ela é tão calma, queria Eu não aprender. sou, não, gente. Gente, aqui, ó, meu amigo. Tô agitada, brincando. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, vou aproveitar. Eu não sou calma, mas eu procuro sim interiorizar e ver o que é meu, o que é do outro. E eu tô aprendendo também muito a devolver com consciência o que é do outro, né? E a mandala me ajuda, porque a mandala, até da questão organizacional, do campo energético, ela é um sistema organizacional perfeito, ela organiza a nossa geometria energética, igual o cristal, o teta, a mesa e tal, e a constelação. Eu estou disponibilizando até hoje as mandalas para pintar. Quem quiser, elas são gratuitas. Estou disponibilizando 5 mandalas que eu criei. Elas têm toda a explicação, todos os exercícios já postados. E quem tiver ansioso, tiver agitado, pinta uma mandala, gente. E com a intenção direcionada, porque de verdade, até eu peguei minhas mandalas para pintar. Eu falei, não vou fazer uma nova, não, vou pegar uma dessas e vou pintar também. É Tava incrível. daquele Acalma jeito. muito. Nossa, é incrível. É Então isso, eu tá. acho que tudo é mais simples, né? Só a gente perceber onde está o nosso desequilíbrio. Tudo que a gente equilibra flui. Ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva por 24 horas. A galera que veio, que chegou até aqui através da Mari. Eu sou consteladora familiar, não me apresentei no início, né? Mas eu sou Pois é, consteladora, trabalho amiga. com Theta Healing também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dá uma olhadinha aqui no meu Instagram. Ela é incrível, gente. Ah, Mari, amiga, obrigada. Estou Dri, muito feliz que você aceitou o convite e vão lá também conhecer o trabalho da Mari. Quem estiver aqui e não conhece o trabalho da Mari ainda, é um trabalho lindo. obrigada, Vi. Como diz a Bruna, a Mari é uma bruxona das galáxias. Ó, o Instagram começou a contagem. Somos. Nem sabia que tinha contagem regressiva, gente. Olha que pressão. Tem, amiga. Então é o seguinte, gente, muito obrigada. Vou deixar Vi, salva essa obrigada, de live. Quem verdade. tiver pergunta, manda pergunta para mim, manda pergunta para Mari. E amanhã a gente tem uma outra Marina, sabia? Amanhã a Ah, Marina que tá aí, ó.
vai vir bater um papo com a gente. Adoro! A gente vai falar Maravilhosa! Eu vou sobre assistir. alimentação, sobre o comer intuitivo, né? Sobre nutrir a mente, nutrir o Ah, espírito gente. e a importância Beijo. de toda essa questão alimentar dentro do nosso centramento, né? Da nossa ansiedade. Então, é isso, meus amores. Ah, Muito gente, obrigada. Um imperdível. beijo para todo mundo. Obrigada. Bom dia. Tava com Obrigada, Mari. saudade. Também. Assim que acabar tudo isso, a gente vai se ver. A gente vai fazer o nosso encontro. Ó, Escola Nova Era em Bruna, tá resolvido já. Essa A semana eu gente vou divulgar o junta restante tudo. das lives. Um beijo, meus amores. Vai, Beijo, beijo. Mari.